Olá, pessoal. Meu nome é Daniel. E hoje eu vou contar a história mais perturbadora que já ouvi dentro de uma igreja. Tudo começou em 1995, numa pequena paróquia em São Paulo. Eu era sacristão na época, ajudava o padre Marcos nos cultos. Ele era um homem gentil, de sorriso fácil. Até aquele dia. ***. Era uma noite úmida, quase meia-noite, quando um homem entrou na igreja. Seus passos eram arrastados, como se estivesse doente. Ele se dirigiu direto ao confessionário. Padre Marcos, mesmo cansado, foi atendê-lo. Dentro da cabine, a voz do homem era diferente, raspada, como se tivesse engolido o vidro. Ele confessou coisas horríveis, crimes que nem pareciam humanos. Mas o pior veio quando o padre Marcos perguntou: "Em nome de Deus, quem é você?" O homem riu. Uma risada que ecoou pela igreja toda. E então, silêncio. Quando o padre abriu a cortina, a cabine estava vazia. Só restava um bilhete no banco, manchado de algo escuro. "Você é o próximo a confessar." 2 dias depois, o padre Marcos sumiu. A polícia revistou a igreja, mas só encontrou uma coisa estranha. O confessionário estava trancado por dentro. Quando arrombaram a porta, havia um cheiro forte de enxofre e marcas de mãos queimadas na parede. Achamos que era um caso isolado, até que uma semana depois, o padre Eduardo, de uma paróquia vizinha, relatou a mesma confissão. Um homem com voz rouca, o mesmo bilhete. Na manhã seguinte, Eduardo foi encontrado morto no confessionário. Seu rosto estava congelado num grito. O bispo ordenou que ninguém atendesse confissões noturnas. Mas era tarde demais. Alguém, ou algo, já havia escolhido seu próximo alvo. Eu fui o único que leu o diário do padre Marcos. Nas últimas páginas, ele escreveu sobre uma lenda antiga. Um pecador que, no século XVIII, foi condenado à morte sem confissão. Antes de morrer, ele jurou que voltaria para ouvir a confissão dos padres. E só descansaria quando um deles admitisse seu próprio pecado mortal. Mas havia um detalhe. O bilhete era uma armadilha. Quem lesse a mensagem estava marcado. E eu toquei naquele papel. Naquela noite, ouvi passos no corredor do seminário. Alguém chamou meu nome. Era a mesma voz do confessionário. Decidi me confessar. Se era isso que o Espírito queria, eu faria. Voltei à igreja à meia-noite e entrei no confessionário. Do outro lado, senti um frio mortal. A voz saiu da escuridão. "Conte seus pecados." Falei tudo, até o meu segredo mais profundo. Eu havia visto o homem naquela noite. Tinha seu rosto. Não era humano. Era algo velho, com olhos sem pupila. A voz riu. A cortina se abriu sozinha. O bilhete estava lá de novo. Mas agora, escrito com meu nome. Nunca mais atendi uma confissão. Mudei de cidade, virei vigia noturno. Mas toda sexta-feira, meu telefone toca às 3 horas da manhã. Ninguém fala. Só escuto uma respiração rouca e o som de uma cortina sendo puxada. Às vezes, penso em voltar àquela igreja. Será que o confessionário ainda está lá? Será que, se eu me confessar de verdade, isso acaba? Mas aí lembro do último pedaço do diário do padre Marcos. Não importa para onde você vá, ele sempre acha os marcados. E aí, pessoal, vocês se confessariam? Obrigado por ter escutado até aqui. Inscreva-se no canal. Olá, pessoal. Meu nome é Padre Rogério. Quando a Diocese de Vitória me enviou para a Regência, Espírito Santo, em novembro de 1998, pensei em recusar. Um lugar esquecido entre o Rio Doce e o mar, onde até os pescadores mais velhos evitavam falar do antigo naufrágio da Rainha do Mar. A igreja de São Pedro Pescador era um casarão de madeira com telhas corroídas pelo sal. O padre Batista, meu antecessor, desaparecera 3 meses antes após batizar a filha do pescador Almir. O senhor padre tinha mania de batizar na praia ao amanhecer, contou Maria do Carmo,
a zeladora, enquanto me entregava o livro de registros. Folheei as páginas. Os últimos batismos traziam nomes que gelaram meu sangue. Francisco Maré Alta, Teresa dos Ossos, João Pé de Chumbo. Nenhuma criança da vila tem esses nomes, protestei. Maria olhou para o retrato de Nossa Senhora dos Navegantes. São os nomes dos mortos no naufrágio de 1893, padre. Eles voltam quando o padre chama. Naquela noite, acordei com crianças cantando na praia. Padre, padre, nos batize. Dê nome ao sem nome. Assim a maré nos leva, mas não para sempre. O primeiro batismo que realizei foi o de Clara, filha do pescador Zé Cabral. Quando a água benta tocou sua testa, a menina de 3 anos falou com voz de homem velho. O navio repousa a 12 braças, padre. Meus companheiros ainda gemem nas cavernas. A mãe desmaiou. Anotei as coordenadas que Clara ditou em francês. Levavam aos abismos de Guarapari, onde o cargueiro Lamarrie afundou em 1923. No arquivo da prefeitura, descobri: 5 corpos nunca foram recuperados. No livro do Padre Batista, 5 crianças haviam recebido nomes franceses nos últimos meses. Ao voltar à igreja, encontrei marcas de mãos pequenas e molhadas na porta do batistério. O que encontrei no porão da igreja me assombra até hoje. O cheiro de mofo e salitre queimava meu nariz quando descia as escadas podres. Na luz fraca da lanterna, vi o diário do Padre Batista em cima de um barril de vinho vazio. Suas páginas estavam úmidas, com manchas que pareciam água salgada. As anotações começavam normais, mas em outubro de 1997 mudavam. Eles me chamam das ondas. Homem de casaco preto que caminham sob a água. Pedem nomes. Pedem batismos. Havia desenhos de crianças com rostos de adultos e uma lista com datas de naufrágios locais. A última página tinha uma única frase, rabiscada como em desespero. Não são almas perdidas. São pescadores de corpos. Quando fechei o diário, ouvi passos no andar de cima. Subi correndo. Na pia batismal, a água benta estava salgada. Dona Maria acordou-me às 3h17 da madrugada. Padre, as crianças estão na praia. Corremos até o calçadão. Lá estavam elas, os últimos batizados, em fila perfeita, entrando no mar. A água não molhava seus vestidos brancos. Clara, a primeira que batizei, virou-se. Seus olhos eram negros como poços. Faltam só 2, padre. Laure e Gisele. Depois podemos descansar. Tentei agarrá-la, mas minhas mãos passaram por seu braço como se fosse névoa. Quando a maré subiu de repente, todas desapareceram. Na areia, apenas conchas pretas formando os nomes dos últimos náufragos do Lamarrie. Voltei à igreja e descobri. O livro de batismos agora tinha novas entradas. Na minha caligrafia. Hoje completei o trabalho do Padre Batista. Batizei o filho do padeiro como Lauren do Fonte. Batizei a neta de Dona Maria como Gisele La Roche. Encontrei os afogados na pia batismal ao amanhecer. Sorrindo. Seus corpos pesavam como se estivessem cheios de água salgada. O sacristão entregou-me uma carta amarelada. Rogério, agora eles estão livres. Você cumpriu seu dever. Assinado, Batista. Dizem que à noite ainda se ouvem crianças cantando na praia. Mas hoje, quando olhei o livro de batismos, todos os nomes estavam normais. Exceto um. Na última página, em letras que não são minhas, está escrito: Padre Rogério das Águas, batizado em 30 de fevereiro de 1999. Inscreva-se para mais relatos reais. Cheguei em São João del Rei em dezembro de 2012, fugindo de uma depressão que me consumia em Belo Horizonte. Minha tia Zilda me ofereceu abrigo naquela cidade histórica, onde os sinos da igreja ainda marcavam as horas como no século XIX. Foi na missa de domingo na igreja de São Francisco que o vi pela primeira vez, Padre Mateus. Alto, magro, com olhos fundos que pareciam enxergar além das pessoas.
Sua voz ecoava na nave vazia como se estivesse falando para alguém atrás de mim. Ele vem da diocese de Mariana, sussurrou Dona Marta, minha vizinha. Dizem que tem dom para ouvir os mortos. Ri da bobagem, até que após a comunhão, o padre passou por mim e disse baixinho: ela perdoa você. Sabia. Sua mãe. Ainda mais agora que você veio. Calafrios. Minha mãe morrera há exatos 3 meses. Eu não usava roupa preta. Nem havia contado a ninguém na cidade. Uma semana depois, encontrei Padre Mateus no mercado. Estava comprando velas, dúzias delas. Preparando a missa das almas. Explicou, como se lesse minha curiosidade. Toda terça-feira, às 23 horas, no cemitério do Bonfim. Para quem quer falar com quem partiu. Antes que eu pudesse recusar, enfiou um bilhete na minha mão. Traga a foto dela. Ela quer te contar onde está o anel. Meu coração gelou. O anel de rubi da família, perdido no enterro da mãe. Era um segredo que atormentava minhas noites. Na terça, hesitante, fui. O cemitério estava iluminado por centenas de velas formando um círculo. Umas 20 pessoas, todas com fotos nas mãos. Padre Mateus, de costas, rezava em latim diante de um túmulo antigo. Quando se virou, as velas se apagaram. Todas, menos uma, a que estava em minha frente. Coloque a foto na lápide, ordenou o Padre Mateus. Tremendo, obedeci. A pedra estava gelada, com o nome apagado pelo tempo. Assim que encostei a foto da minha mãe, ouvi: filho. Era a voz dela, saindo do túmulo. Caí de joelhos. Padre Mateus colocou uma mão no meu ombro, pesada como chumbo. Ela diz que o anel está no forro da mala marrom e que você precisa ir embora amanhã. Como podia saber? A mala era herança. Eu nem a havia aberto ainda. Olhei em volta. Os outros fiéis pareciam em transe, alguns chorando, outros rindo com vozes que não eram as deles. Uma senhora ao meu lado sussurrou: meu marido diz que o padre não tem sombra. Quando olhei, Padre Mateus estava iluminado pela lua cheia. E de fato, não havia sombra aos seus pés. No dia seguinte, fui ao arquivo da cidade. O velho funcionário, ao ouvir meu interesse pelo cemitério do Bonfim, empalideceu. Lá só tem um padre enterrado, Mateus da Silva Costa. Morreu em 1901. Dizem que fazia missas negras. Mostrou-me o livro de registros. A foto amarelada fez meu sangue gelar. O mesmo rosto, os mesmos olhos penetrantes. Como assim? Eu o vi ontem. Protestei. O homem fez o sinal da cruz. Todo mês de dezembro alguém diz o mesmo. Desde 1950. Voltei para casa em choque. A mala marrom estava no armário. Rasguei o forro, e lá estava o anel de rubi, exatamente como ela dissera. Nessa noite, sonhei com o Padre Mateus em meu quarto, sussurrando. Voltei ao cemitério naquela noite. Estava vazio, exceto por Padre Mateus diante do mesmo túmulo. Você não é real, desafiei. Ele sorriu, mostrando dentes muito brancos. Tão real quanto sua mãe, que está aqui. Apontou para trás de mim. Quando me virei, vi ela, pálida, sorrindo, com o vestido do enterro. Vem, filho, disse, estendendo a mão. Quase avancei, até notar. Suas pupilas eram iguais às do padre, negras demais. Corri. As portas do cemitério se fecharam sozinhas. Padre Mateus apareceu na minha frente, seu rosto envelhecendo rapidamente, carne apodrecendo. Ela mentiu sobre o anel, rosnou. Eu sei onde está realmente. Acordei no hospital. Dizem que me acharam desmaiado no cemitério, agarrado ao túmulo de Padre Mateus da Silva Costa. O anel estava no meu bolso, enferrujado, com sangue seco na pedra. O que achou do relato? Se inscreva-se para mais relatos reais.